Olá, consciência! A vida depois desta? Como é que o Tom pode saber o que ocorre depois desta vida? O que ocorre na fase de transição? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fizeram, né? E assim, muitos são bem radicais na hora de questionar isso, não praticam a questão da mente aberta, não dão a oportunidade de ouvir a si mesmos, não dão a oportunidade de compreender. Então eu achei interessante, desde que eu postei tudo isso ontem, surgiram centenas de comentários ali, né, nos 2 vídeos, somando tudo lá. Houve muitos comentários, eu respondi a maioria deles, estão lá à disposição para você olhar também. E tem esse vídeo curto, inicialmente, que é um vídeo onde alguém foi lá e cortou alguns trechinhos da fala do Tom, encaixou tudo em 1 minuto, sobre vida após a morte, ou vida após esta vida, ou a fase de transição entre uma vida e outra. E é um vídeo que ficou muito bem feito, mas ele tem 1 minuto, né? E assim, as pessoas não têm a menor paciência, nem a menor vontade, na maioria das vezes, de procurar saber mais, né? Elas não querem um vídeo longo, elas não querem 1 hora de explicação detalhada, não quer ler um livro, não quer ler uma trilogia para compreender nada daquilo, e aguenta ver no máximo uma parte de um vídeo de 1 minuto. E veja bem, isso não é uma reclamação, é apenas uma constatação. Provavelmente ela não é dirigida a você, mas tem muita gente com essa dificuldade, né? Não sei se é um déficit de atenção, que é em função da forma como a vida anda hoje em dia, né? Mas assim, a pessoa não se focaliza, não dá tempo ao tempo, não procura raciocinar e nem sequer lê o texto lateral da postagem. Toda postagem minha aqui, seja um vídeo ou seja uma frase, contém um texto lateral com várias explicações, expandindo alguma coisa sobre a ideia da postagem original, da metáfora usada. Em geral são imagens de vídeos ou estáticas, que são metáforas, né? Quando não é um vídeo do próprio Tom, ou um vídeo meu, né? Que estão aproveitando para tentar transmitir alguma ideia útil para você. Tudo que a gente busca trazer aqui são coisas que sejam úteis para você. Eu não lembro se eu disse o meu nome no início, para quem está chegando aí agora, de qualquer forma, meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui trazendo ideias baseadas em minha própria experiência, mas confirmadas aí pelas ideias bases do Tom Campbell, nessa trilogia dele, Minha Grande Teoria de Tudo, My Big Tool, onde ele fez um grande estudo da consciência com mais de 40 anos, né, e ainda continua, e colocou tudo na forma de um livro que explica absolutamente tudo, do funcionamento da realidade, do nosso funcionamento, de quem, como somos, como interagimos com essa realidade. É um livro em língua leiga, para que cada um de nós possa compreender melhor quais são as regras do jogo, né? Como elas funcionam, que jogo estamos jogando, o que viemos fazer aqui, o que somos, né? Como tudo isso aconteceu, como chegamos aqui, né? E para onde nos dirigimos, qual é o propósito, né? Então é um livro, são ideias fundamentais e libertadoras, onde você, compreendendo os mecanismos das regras do jogo, compreendendo o jogo que estamos jogando nesta realidade e nas realidades maiores, você passa a poder desempenhar no jogo por sua própria conta e tirar suas próprias conclusões e crescer sozinho. É um livro libertador, são ideias libertadoras, ok? Por isso que eu me apaixonei por elas, traduzi a trilogia, disponibilizei em português, porque ela originalmente só existia em inglês, né? E para que pudesse chegar às pessoas da língua portuguesa, em especial aos brasileiros aqui, né? E assim, voltando ao fio da meada, né, de a vida após a morte e as ideias do Tom e como ele chega a isso, como ele sabe disso, né? A proposta aqui hoje é esclarecer para aquelas pessoas que se interessarem em ouvir um pouco mais a respeito e não desistir de aprender ou crescer, porque um vídeo de 1 minuto não é suficiente para explicar todos os detalhes, né? E simplesmente começar a tirar pedras, né? Assim, procure aproveitar, mantenha a mente aberta e tenha um pouco de paciência e vontade em perseguir um tema até compreendê-lo. E aí, se você não gostar da ideia, achar que não faz sentido, descarte-a. Mas inicialmente você precisa saber
que essas ideias, né, porque a primeira pergunta, por mais que eu responda, né, lá no início, já no comentário, eu já ponho lá, o Tom sabe disso porque ele experimentou através de estados, né, alterados, meditativos, profundos de consciência, experiências fora do corpo, né, ele experimentou, ele acompanhou dezenas e centenas de pessoas durante a transição, durante a morte do Avatar, e foi ver lá do outro lado o que se passava com essas pessoas. Depois de ver dezenas e centenas, aí então, estatisticamente, ele pôde tirar alguma conclusão de como o mecanismo funcionava e se aventurar a explicar isso. Ele é um cientista, minha gente. Ele é um físico. Trabalhou para o Departamento de Defesa, para a NASA, com simulações físicas de computadores, de mísseis em computadores e várias outras coisas, por exemplo. E, em paralelo, ele estudou a consciência profundamente, desde os anos 70, as duas coisas. Ele é matemático, é físico, é pós-graduado, é doutorado, ele fez tudo o que ele tinha que fazer lá, trabalhou na indústria, na prática, colocando ideias da física na prática, e, em paralelo, pesquisando a consciência, aproveitando o raciocínio científico que um físico normalmente tem, né? É um físico normalmente cético, normalmente racional, e encontrou as verdades através de um processo racional e científico, ok? Óbvio que é um processo subjetivo, porque ele está experimentando com consciência. A consciência não é algo que alguém possa pegar uma régua, um paquímetro e colocar em cima dela e medi-la. É algo que mas é algo que cada um de nós tem, cada um de nós, na verdade, e com o que cada um de nós pode experimentar. E ele foi fundo nisso, porque ele não vai pela metade. É como eu disse, ele fez centenas, e isso se não fez milhares de experimentos, né? Seguindo estas situações de transição das pessoas, indo até os locais de transição em realidades mais sutis, ok? Vamos dizer mais sutis porque elas não são esta aqui. Esta realidade parece que tudo é feito de tijolo e cimento, né? É uma realidade bem aparentemente dura, que no fundo também é mental, também é informação, como a física quântica já mostrou, as partículas são informação, né? Mas ele experimentando, indo até estas realidades, seguindo as pessoas, interagindo lá, vendo o processo. Então, assim, é assim que ele chegou, simples assim. Como é que ele conseguiu isso? Bom, duas coisas. Ele, quando estava estudando, né, ele tinha muito trabalho a fazer, ganhava pouco, muitas horas de trabalho, aulas, correção de provas e coisas assim, e os trabalhos, né, de mestrado, de doutorado, e ele descobriu a meditação, né? Ele viu um cartaz da meditação transcendental e descobriu a meditação através da meditação transcendental e foi praticar, porque lá no cartaz dizia que ele ia precisar de menos horas de sono, ia ter mais clareza de mente, mais facilidade em solucionar problemas. Tem aquela lista tradicional da meditação transcendental dizendo quais são os benefícios, mas esses são os que ele focou, porque era o desespero dele naquele momento, em termos, ele precisava que o dia tivesse 36 horas. E aí a meditação apresentou ele caminho, ele falou, bom, não vou perder muito de experimentar. Bom, não perdeu mesmo. Na primeira sessão de treinamento sobre meditação, ele entrou num estado já de meditação profunda, né, estava lá acordado experimentando coisas, e quando viu, a meia hora que deram para as pessoas meditarem, acabou, já estava chamando as pessoas para saírem, ele pensou que não tinham dado o tempo, aí quando ele foi olhar o relógio, ele viu que já tinha passado aquele tempo, e ele não estava dormindo, ele estava interagindo naquele estado, então já entrou num estado profundo, por sorte aí na primeira vez, nada disso é sorte, é óbvio, né? Era o caminho dele, mas ele já ficou atento e passou a descobrir muitas coisas pesquisando esses estados meditativos profundos que ele podia fazer. Entre outras, ele descobriu que podia resolver problemas de computador lá. Ele tinha um problema de um programa de computador aqui, que tinha algum erro, milhares de linhas, e ele tinha que encontrar os erros. Aí ele entrava no estado meditativo, solicitava, né, seja lá o que for, dentro da consciência dele, um comando para aparecer as linhas de programa, visualizava e pedia para que as linhas que contivessem erro aparecessem numa cor diferente, por exemplo, vermelho. E ele descobria os erros da programação assim. Aí voltava aqui, né, do lado, anotava onde é que estava o erro, fazia a correção e continuava olhando até eliminar todos os erros. Depois ia para a listagem, para o programa, fazia as correções nos cartões perfurados,
corrigia o programa e o programa funcionava. E ele ficou tão bom em fazer isso, desta forma, em estado meditativo profundo, que os colegas de trabalho passaram a solicitar para ele que ele resolvesse os problemas deles. Né? Então, assim, não ele resolvia só os próprios problemas de programação, como ainda resolvia os dos colegas de trabalho. Né? Então, assim, é algo onde não resta dúvida de que aquilo tinha um resultado funcional nesta realidade. Então você está trabalhando na realidade da consciência, em outra realidade, e tendo os resultados aqui mensuráveis, né? Evidentes através da solução dos problemas de computador. Isso para dar um exemplo muito claro. E em seguida ele entrou em contato, acabou conhecendo, através do chefe dele, que deu o livro do Robert Monroe para ele ler, e descobriu aquela história de viagens fora do corpo. Você ter a possibilidade de visitar outras realidades que não estas, indo apenas com a sua consciência. Ok? Lá nessas outras realidades. Que mais ou menos já é o que ele fazia no estado meditativo, só que ele não sabia daquilo naquele primeiro momento. Então ele entrou em contato com Robert Monroe, conheceu, viu que era uma pessoa séria que estava tentando descobrir cientificamente as propriedades da consciência, ajudou Robert Monroe a montar um laboratório dele. O primeiro laboratório chamava-se Laboratórios Monroe. O Tom Campbell e o Dennis Nemerick, que era um engenheiro elétrico, o Tom é físico, os dois ajudaram o Robert Monroe e outras pessoas dele a montar esse laboratório e em troca do quê? De aprender a fazer saídas do corpo, ok? Com a consciência. Ir com a consciência para esta ou outros níveis de realidade e experimentar coisas lá. E ele foi ficando bom nisso, praticando, tanto ele como o Dennis, e começaram a fazer experimentações. E foi isso, essas duas ferramentas, né, de experimentação com a realidade mais sutil, com a realidade maior da consciência, que ele usou para acompanhar pessoas que estavam aparentemente falecendo nesta realidade. Segundo as conclusões que ele chegou 30 anos depois, esta realidade é construída por informação dentro da consciência. Então não estamos dentro de um corpo, somos consciência pilotando um avatar, um personagem nesta realidade virtual, como se fosse uma simulação. A realidade é real, estamos experimentando ela, ela tem regras, teve um Big Bang digital inicial, o ambiente foi criado pela fonte e os seres que vieram a se desenvolver aqui, no caso nós humanos, estamos co-criando o enredo desta realidade com as nossas escolhas sendo feitas e com os impactos das escolhas de todos nós, criando esta realidade, ok? Mas nada impede que eu, relaxe, baixe meus níveis de frequência mentais, entre em estados meditativos profundos e eventualmente tenha a minha percepção como se saísse do corpo. Na verdade, eu estou me conectando a outro sinal de TV de outros níveis de realidade, são todos sinais digitais enviados pela fonte. Eu estou me conectando como se estivesse indo a estes outros lugares e seguindo os acontecimentos lá. Então as pessoas que estão falecendo aqui, elas estão aparentemente percebendo como se estivessem fora do seu corpo, e indo para estas realidades de transição. E ele acompanha essas pessoas com esta habilidade de ir aonde quer, em qualquer nível de realidade que ele desenvolveu. É isso que ele usa para experimentar cientificamente, e verificar e trazer essas noções. Então ele não é um Zé Ruela qualquer que tenha uma opinião e vem aqui falar para você acreditar nele. Não é para você acreditar nele, não é para nenhum de nós acreditarmos nele, não é para nenhum de vocês acreditarem em mim. Vai ler, vai saber sobre o Tom Campbell, se intera, veja como é que ele fez essa experiência e como é que ele propõe que você pode atingir estados similares e fazer suas próprias experiências e chegue às suas próprias conclusões. É claro, a menos que a sua experiência de vida já tenha passado por estas coisas e já saiba que elas são assim, apenas não entendia por quê. Aí as ideias dele explicam claramente, as noções, o aprendizado dele, as descobertas explicam claramente porque as coisas são como são e funcionam como funcionam. E aí a gente junta a nossa experiência de vida para validar o que ele está dizendo ou não. E aí vai ser sempre válido ou não para você. E não adianta você dizer para mais ninguém, como não adianta eu dizer aqui para ninguém. Eu estou explicando o método para que você possa fazer e chegar por você mesmo. Agora, esta questão da vida existir depois da morte do avatar, ou a vida existir, continuar depois do que parece ser esta vida é um pálido exemplo do que é a vida, do que somos nós.
né, a esmagadora maioria das pessoas que passam por experiências de quase morte, que é uma experiência fora do corpo, é uma espécie de saída do corpo, em situações de crise de saúde, de acidente, de cirurgias, que estão sendo documentadas fartamente, né, estão aí, tem canais, né, o canal do amigo Carlos Mendes, por exemplo, que tem centenas de entrevistas feitas de forma bastante isenta, ouvindo as pessoas relatarem as suas experiências. A esmagadora maioria dessas pessoas fala que quando chega lá, percebe que lá é que é a realidade. Porque a consistência, a clareza, o cheiro, o odor, né? O toque, o sabor, o som, a música, né? Tudo que essa pessoa ela percebe como se os sentidos dela estivessem trabalhando 200%. Porque ela está como consciência pura, envolvida no ambiente natural da consciência, percebendo as coisas como informação da realidade direta, sem imaginações, sem intermédios, sem cenários, sem usar os sentidos do avatar apenas quando está dentro deste jogo. Ela está usando 100% dos seus sentidos, e todas elas falam que lá é que é a realidade delas e que elas nem querem voltar para cá. No final, depois de experimentar e descobrir como as coisas são, elas não querem voltar para cá, elas voltam arrastadas, né? Muitas vezes. Porque elas falam, nossa, mas aqui eu estou me sentindo tão bem, eu estava acidentado, todo arrebentado, aqui eu estou maravilhoso, eu estou bem, estou me comunicando, estou usando telepatia, estou voando, posso fazer qualquer coisa aqui, aqui é a minha casa. Todos têm essa sensação de que aqui é a minha casa. Por quê? Porque você é consciência. Sua consciência flutuando na consciência, a fonte, experimentando através de troca de informações, de uma forma mais leve, é a sua natureza. Porém, né, esta realidade foi criada para aprendizado. E aqui é o fast track da evolução da consciência. Isso foi outra descoberta do Tom. Então é por isso que você acaba sendo recomendado para voltar a terminar. No início você ainda pensa ser o personagem, está percebendo uma aparente melhora naquela situação, só que lá não tem a sua história de vida aqui. Em geral, você, quando volta, pelas experiências e pelas explicações que essas pessoas dão, sempre tem aquela recomendação que você ainda tem coisas por fazer aqui. Então você está voltando, está retomando alguma situação familiar ou profissional e aproveitando isso para transmitir esses conceitos, essas ideias e compartilhar com as outras pessoas, né, de uma forma totalmente nova e diferente agora, né? Então, essas experiências de quase morte, procure saber, né? Os médicos não adoraram. Médicos são pessoas racionais, né? Eles não gostam de falar do que acontece depois que você morre. Eles acham que morre e acaba. A maioria deles, a grande maioria, assina embaixo do paradigma tradicional do materialismo. Morreu, acabou. Nasceu, começou, morreu, acabou. Né? Não existe nada antes e não vai existir nada depois. É como um físico, Neil deGrasse Tyson, que reza pela cartilha do sistema maior aqui existente, né? Na academia, na ciência em geral, materialista, e fala, não existia nada antes, não existirá nada depois. Acabou-se. Então, assim, isso é dogma. Nenhum deles sabe. Né? Isso ninguém pergunta. Como é que o Neil deGrasse ou outro físico qualquer sabe que não tenha nada antes e sabe que não tem nada depois? Ele fala à vontade, todo tipo de besteira. Né? Além das coisas que ele fala com conhecimento, ele também fala as besteiras dele, porque ele tem um dogma materialista e está partindo de um pressuposto errado e está falando merda. Né? Desculpe aí, mas está falando merda em muitas das coisas que diz, ainda que diga muitas coisas positivas em outros sentidos. E ele está falando com aquela categoria e todo mundo aceita, né? O cara é um dogmático, um materialista, e todo mundo acha que ele está certo. Aí quando vem o Tom e fala que existe vida depois da vida, e que existe uma fase de transição, e que funciona assim assado, né? Aí as pessoas não entendem por quê. Bom, está explicado aqui o porquê. Então, você tem várias formas de pesquisar isso. Uma delas é, se você não quer se mover por medo e se aprofundar nas experiências fora do corpo, tudo bem, vai assistir o canal do Carlos Mendes, afinal, o que somos nós. Lá tem centenas de experiências de pessoas. Vai ler o livro do Dr. Moody, de uma porção de outros pesquisadores sérios, médicos, neurologistas, né? Eben Alexander, um neurologista, um cirurgião, né? Que ele mesmo passou por essa experiência, quase morreu, teve morte cerebral decretada, porque estava com uma meningite gravíssima.
né? Então todas as pessoas trouxeram dados, trouxeram informações, trazem. Você pode consultar via livros e via vídeos o que são, e veja, você veja estatisticamente, veja centenas de vídeos, veja dezenas de vídeos, e veja todas aquelas coisas similares. Alguns falam uma coisa diferente aqui e ali, mas a maioria traz os dados daquilo porque passou. E eles estão todos, 100% deles, dizendo que existe algo depois disso, né? E se existe algo depois disso, provavelmente existia antes disso, ok? E você vai ver pela experiência alheia, ou vai ter sua própria experiência. Procure desenvolver estados meditativos profundos, procure se desenvolver para fazer experiências fora do corpo. Tem um monte de gente ensinando isso. Uma delas é a amiga Débora Sachs, do Instituto Monroe Brasil. Fique à vontade, contate a Débora Sachs, de66sachs@gmail.com. Entra no Instituto Monroe Brasil, no Instagram, entre em contato com ela e vai fazer um curso, vai sair fora do corpo, vai experimentar por você, ou você já tem esse tipo de experiência. Caso você não queira se aventurar por aí, vá procurar os livros, dezenas de livros, com dados de cientistas, médicos, neurologistas. O Edson Amâncio, neurologista, amigo do Carlos Mendes, tem um livro desses, ok? E você vai saber informações. Agora, se você tem medo, fique em casa, fica quietinho ali na zona de conforto, não descubra nada sobre isso, apesar de que o seu medo tão grande, o maior medo seu é o medo da morte, que tudo acabe, e você vai descobrir que a morte não existe, que é uma transição e que você não acaba. Aí quem sabe seus medos acabam. Ou você continua cercado de medos, escondido na zona de conforto. É tudo opcional, você não é obrigado a fazer nada. Não sou eu, nem o Tom, que vão te obrigar a fazer nada. Agora, não fique indignado quando a gente compartilha aqui essas informações. São informações científicas levantadas com método científico por um físico estudioso da consciência de 50 anos. Este Papai Noelzinho aqui, simpático, que sempre me acompanha aqui. Então, assim, não pense que ele é um Zé Ruela aleatório qualquer falando, não. Ele é um físico, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, que aproveitou todo o conhecimento científico dele para explorar a consciência, né? Foi fundo nisso e trouxe os dados. Se você não gostou, rasga e joga fora, ignora. Você não, né? Quando um dia você estiver interessado ou pronto para isso, você retorna. Agora, não gaste seu tempo discutindo com ele. Vá ver outra coisa. Não perca seu tempo escrevendo mensagens indignadas. Gostou, gostou. Aproveita, estuda, aprende. Não gostou, deixa para lá. É só ignorar. Tá bom, gente? Então é isso aí. Acredito que consegui transmitir a mensagem que eu queria de uma forma curta. Não quero transformar isso em algo muito longo. Mas se você não viu, vai aí. Tem um vídeo de 1 minuto com o Tom falando o que acontece depois da morte, né? Ou o que acontece depois desta vida, como queira chamar, né? Não existe morte, existe consciência, existe vida, existe natureza e não existe morte. Morte, neste cenário, é uma transição por conta do avatar que nós estamos pilotando, ter essa temporalidade humana, né? De existência, né? Deste pacote de experiência humano temporário, de aprendizado que ele está vivendo aqui. Então a morte parece existir, né? E é o fim da história deste personagem, mas como este você já teve muitos outros e vai ter muitos outros. E isto não tem nada a ver com religião, ainda que essas descobertas do Tom deem subsídio para alguma das religiões existentes, né? Ele descobriu que efetivamente existe mais de um pacote de experiência. É assim que a gente acumula crescimento de consciência, experimentando aqui nesta realidade que é um fast track de evolução da consciência. Você não veio aqui acumular nada mais do que evolução da consciência que você conseguir alcançar aqui. Isso é o que você vai levar com você e nada mais, ok? Então a realidade ela não está aqui para qualquer outra coisa, ela está aqui para interagirmos uns com os outros, porque o objetivo, que é a melhoria da nossa qualidade de ser na direção do amor, exige interação. Então é uma realidade social interativa. Por isso que a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta e essa facilidade de comunicação hoje, aumentando a interatividade com o outro, para que a gente aprenda sobre o amor verdadeiro, que é não egoísta, tá? Que é sobre o outro, que é positivo. E é isso que estamos fazendo aqui. E o Tom traz todas essas informações, estão na trilogia dele extremamente mastigadinhas e bem explicadas, e te libertam, porque você não precisa de mais ninguém e de mais nada, exceto a sua própria experimentação sobre as propostas que ele faz e validar ou não os raciocínios que ele apresenta sobre as regras do jogo. E daí você está livre, você mesmo avalia o andamento do jogo, você mesmo avança, progride, sofre menos, é mais feliz,
por você mesmo. Você não depende de nenhum grande oficial, né, desta ou daquela forma de pensar, te dizer o que você tem que fazer ou não. É libertador, tá bom? Assista os vídeos, tem o pequeno, curto, de 1 minuto, e depois tem um de cerca de 5 ou 10 minutos, onde eu coloquei o vídeo inteiro para quem tivesse paciência de assisti-lo, porque o cara reclama do vídeo curto porque não traz todas as explicações, e aí você põe um maior que traz um pouco mais de explicações, e aí o cara não vai ver. Então, assim, ninguém está satisfeito com coisa alguma. Quando o cara não está bem com ele mesmo, ele não está bem com ele mesmo e pronto. Quem estiver bem, estiver procurando ficar bem, estiver procurando saber mais sobre si mesmo, sobre o seu funcionamento, assista o vídeo completo aí, que vai ter um pouco mais de informação. Claro, né? Se você tem uma teoria que apresentada, uma ideia de funcionamento da realidade que é apresentada em 3 livros, mesmo um vídeo de 10 minutos não vai ser suficiente, mas é bem melhor que o vídeo de 1 minuto, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Obrigado, um bom dia para vocês.